Bom dia, gente. Estão me escutando bem? Pelo que eu vi, acredito que sim. Bom dia para todo mundo. Primeiro eu vou me apresentar e dizer um porquê que estou aqui hoje conversando com você sobre um pouquinho de mobile, tá bom? Eu sou Gabriel Machiavelli, trabalho com TI há um pouquinho mais de 12 anos, tá? Vivenciei já várias áreas, desde infraestrutura, tecnologia, em gestão de TI. E faz um pouquinho mais de 7 anos que eu respiro mobile todos os dias, tá? Então, de uma carreira de desenvolvimento e hoje respondo aqui dentro do Serasa, estou especificamente responsável por uma iniciativa de RN. E como assim uma iniciativa de RN? Sou responsável essa stack de tecnologia também, dentro do contexto de mobile aqui dentro do Serasa, que atende a vida de todos os nossos clientes, tá bem? Eu deixei aqui ao lado um contato do LinkedIn, acho que é o mais fácil, tá bem? Quem quiser me procurar, bater um papo aí depois, porque de 20 a 30 minutinhos aí é pouco para a gente conversar, fiquem à vontade, tá bom? Acho que é um contato fácil, ao invés de e-mail ou outras redes, tá bem? Então vamos lá, gente. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento mobile multiplataforma, especificamente com React Native, tá bem? A gente vai abordar uma agenda um pouco mais ampla, tá? Não vamos nos aprofundar tanto a falar de código, de exatamente de como é o desenvolvimento, porém quero abordar um pouquinho do que é o multiplataforma antes de tudo, porque muitas pessoas às vezes escutaram sobre, tá? Mas a gente ainda não entendeu especificamente o que é o desenvolvimento multiplataforma, para depois falar um pouco do que é o React Native, tá bem? Então vamos lá. Especificamente, gente, o que é o React Native que a gente está falando hoje? React Native, para quem está aí dentro do contexto de desenvolvimento, ele nada mais é do que uma biblioteca que utiliza a linguagem JavaScript, tá bem? Ela, para quem não sabe, foi criada pelo próprio Facebook, que ela possibilita a gente desenvolver aplicativos móveis multiplataforma, tá bem? Então, ela é basicamente uma biblioteca que o Facebook criou, disponibilizou para a comunidade, aplica em vários projetos, tá bem? E ela é o mantenedor principal, além da comunidade também, ajudar a evoluir essa estrutura de projeto para que todas nós podemos utilizar aqui como desenvolvedores. Tá? E falando mais especificamente sobre o desenvolvimento multiplataforma e no desenvolvimento mobile, o que ele quer dizer? Vamos pensar assim, hoje se a gente tem uma startup, se a gente tem um trabalho, se a gente gostaria hoje de aprofundar, de falar um pouco de desenvolvimento móvel dentro de uma empresa, a gente precisa pensar que nós temos dois tipos de entregas muito diferentes. Nós sabemos que hoje no nosso bolso aí, em cima da mesa de vocês, provavelmente tem ou um iPhone ou um celular instalado Android. No iPhone nós temos o sistema operacional Android, iOS, e no Android nós temos aí várias variações do próprio Android. Temos algumas ROMs customizadas, mas a gente tem, basicamente, se resume em iOS e Android. Se a gente quiser fazer hoje um desenvolvimento aí de qualquer aplicativo que a gente usa instalado, a gente vai precisar de um desenvolvedor ou vários, né, pessoas especializadas na plataforma iOS. Vai ter que entender o que é o Xcode, que é a ideia de programação. Vai ter que saber, obviamente, qual linguagem de programação utilizar. Mais anteriormente nós tínhamos só Objective-C e hoje nós temos a oportunidade de trabalhar com Swift já há alguns anos, obviamente, mas para quem já trabalha um pouco mais de tempo com o Objective, com desenvolvimento mobile, passou por Objective-C. E aí, se você quer também fazer e desenvolver para os seus usuários Android, que hoje tem uma relevância gigantesca no mercado, você também vai precisar aprender como estruturar o seu projeto dentro do Android Studio, como trabalhar com Java e Kotlin, ou um ou outro, ou os dois até, dependendo do caso, para que você possa levar o seu aplicativo bonitão aí para a loja na Google Play também. E assim também para a App Store com iOS. Essa é a abordagem nativa. Por que a gente diz nativa? Porque o pessoal da Apple vai criar a forma de desenvolvimento, o jeito dela desenvolver, e você vai fazer no final uma entrega legal, bacana, bem integrada, com todo o suporte da Apple. E a mesma coisa acontece com a Google. Você vai seguir as regras, o jeito de desenvolvimento, para que você possa lá na frente sair com um aplicativo bem legal para a loja Google Play. Tá bem?
E aí vem uma oportunidade um pouco diferente, um paradigma um pouco diferente, para a gente trabalhar, por exemplo, com uma abordagem multiplataforma. Como assim, Gabriel? Ah, cara, eu quero desenvolver um aplicativo, mas eu, às vezes, é algo mais simples, ou possivelmente é algo que você tem hoje dentro do seu canivete aí. Ah, você sabe muito programar JavaScript, você está vindo do React, você está vindo de Angular, você está vindo de alguns frameworks ou até alguma estrutura Node, por exemplo, que você já está muito habituado no JavaScript, você vive, e aí já evoluiu para TypeScript, que também é possível, obviamente, e aí você quer desenvolver mobile. Ao invés de você parar e aprender só Swift e entregar, por exemplo, só para iOS, e também você parar e ter o tempo para se abordar com a tecnologia, com a linguagem, com o paradigma de desenvolvimento Android, você tem a oportunidade de escolher, por exemplo, uma biblioteca como React Native e gerar somente com o código, lá na ponta, a saída para duas plataformas. Então, por isso que é um desenvolvimento multiplataforma. Bom, só para a gente contextualizar e ficar bem claro como isso é possível. Então, você desenvolve com um código único, essa mágica praticamente acontece, e você, no final, tem dois aplicativos praticamente prontos. Você está pronto lá para uma entrega legal para o seu cliente, para a sua empresa, para que o seu cliente final, que tem um iPhone no bolso ou que tem um dispositivo que roda Android, esteja disponível. Obviamente, seguindo as regras, algumas poucas customizações, você consegue alcançar esse objetivo. Tá bem? Sobre isso, então, cara, como que essa mágica é possível? Eu não vou aprofundar hoje muito, porque senão levaríamos horas aqui para aprofundar essa arquitetura de projeto, essa arquitetura de tecnologia mesmo, para entender lá no bit como acontece isso. Mas, em linhas gerais, o que eu gostaria de dizer para vocês? Nós temos, por exemplo, uma estrutura de comando, uma thread, vamos chamar assim, bem simples, de JavaScript, e no meio, praticamente nossa biblioteca, ela age aqui, numa bridge. Chama-se React Bridge. Eu podia colocar só a palavra ponte aqui, que faria uma alusão melhor, mas é que é o nome dela mesmo, tá bem? Então, nós temos aqui no meio uma React Bridge, que é uma ponte que vai fazer a ponte com uma thread nativa. Vamos pensar assim, de forma bem simplória. Você fez um botão aqui azul, bonitão aqui do lado esquerdo, e declarou ele inteiro em JavaScript. Essa ponte vai olhar para esse botão e vai se perguntar: com quem que eu estou ligando agora? Ah, eu estou ligando com o ecossistema iOS. Então, eu vou traduzir e vou criar essas estruturas e exportar elas numa thread nativa, numa thread de iOS naquele momento, ou numa thread de Android. E lá ela vai entender como aquilo precisa ser traduzido e se torna lá na ponta, por incrível que pareça, um código nativo também. Então, a questão de desempenho, a questão da perda, às vezes, ela talvez são milésimos e talvez no final aqui, talvez tenha uma perca muito mínima de desempenho, mas que se solidifica porque no final nós temos uma entrega também nativa, por incrível que pareça. Tá bem? Então, com essa mágica acontecendo, vocês vão me dizer: poxa, Gabriel, mas gostei da ideia de ambiente multiplataforma. Mas a gente poderia falar de React Native bastante aqui, a gente vai, obviamente, falar um pouquinho mais. Mas não esqueçam, da mesma forma com que eu tenho o meu background de desenvolvimento JavaScript, eu poderia ser um grande desenvolvedor com uma carreira gigante em .NET. Então, eu sei muito de C Sharp. Então, cara, por que eu não posso utilizar esse meu conhecimento, essa mesma ideia para outra tecnologia, outra stack? Existe também Xamarin, para quem não conhece, é uma estrutura de projeto que foi comprado pela Microsoft há alguns anos, uma iniciativa bem bacana. Eu, particularmente, já atuei com ela pelo menos uns 3 anos. E tem players gigantescos, até no Brasil, utilizando. Se vocês conhecem, obviamente, já devem ter pelo menos ouvido falar, mas, por exemplo, a XP, o projeto inteiro de mobile dela, ou grande parte, é sustentado em .NET com um Xamarin. Tá? Então, grandes players do mercado estão consumindo, utilizando ela, além de players pequenos, médios ou grandes, mas qual que é o principal motivador? Cara, ela tem integridade, ela consegue nos ajudar a uma entrega também multiplataforma, com iOS e Android lá no final. E aí você aproveita daquele seu know-how que você tem de C Sharp, você conhece muito de .NET, aí você fala: poxa, eu vou parar para aprender uma outra tecnologia, aprender uma outra linguagem. Não, eu vou reaproveitar aquilo que eu tenho.
Ah, mas a gente só pode reaproveitar? Cara, às vezes eu conheço o Java. Então, o que que eu vou fazer? Talvez para mim faça sentido, eu quero ter mais velocidade, não quero aprender, por exemplo, iOS com Swift. E o que que eu vou fazer? Eu vou talvez aprender Flutter. O Flutter está bem alto, tem bastante pessoas falando disso. Para quem não sabe, ele é um código open source da própria Google. A Google, que é dona do Android, dona do desenvolvimento, ela entendeu essa absorção que tem o mercado e esse alcance que tem o mercado de desenvolvimento multiplataforma, ela aproveitou esse tempo e aproveitou essa ideia e trouxe até ela mesmo o Flutter. O Flutter é baseado numa linguagem própria, tá? Que se chama Dart. Se alguém quiser se aprofundar, é uma linguagem que está sendo bem estruturada, ela é bem dinâmica para se trabalhar. Mas o Flutter é algo que está crescendo bastante. Ela vem para tentar ganhar uma fatia junto com o React Native, ela vem para trazer algumas estruturas diferentes. Todos têm suas vantagens, todos têm seus pontos, mas todos estão de uma forma bem satisfatória e íntegra no mercado. Existem pessoas que vão defender e usar a camisa até o final do React Native, outros do Xamarin, outros do Flutter, e vão ter N motivos, mas daí cabe a vocês decidirem o que faz mais sentido. Todos vão muitas vezes sustentar empresas e negócios grandes, pequenos, médios e da forma com que for, tá bem? E, cara, sobre o ponto de vista de multiplataforma, comparando de uma forma até aqui puxando a sardinha, obviamente, para o nosso assunto, por que as pessoas talvez, os negócios escolhem muitas vezes começar com multiplataforma? Vamos pensar assim, você numa empresa pequena, num projeto pequeno, ou até num projeto grande. Pensa nas vantagens de você ter uma code base única. Como assim um code base única? A própria palavra está dizendo. Você tem uma estrutura de código, uma arquitetura de projeto única para olhar. Isso o nativo não vai te possibilitar, porque você tem uma equipe especificamente com iOS, com Swift, com Objective-C, que segue um guideline, uma cultura diferente de desenvolvimento, de projeto. E aqui você tem do lado nativo, o multiplataforma, que vai te oferecer uma dinâmica mais ampla. Você tem um grupo ali que fala a mesma língua, que você vai trocar ideias sobre qual pacote vocês vão usar. Vocês vão falar sobre vamos fazer um fórum junto para decidir que tipo de interface vocês vão utilizar quando falar de TypeScript, que tipo de serviços vocês vão consumir. Então, vocês aprendem junto. Então, essa curva de aprendizado fica um pouco mais ágil, tá? Não que nativo seja difícil, tá, pessoal? Mas ela tem uma curva de aprendizado que aqui vocês têm um time quase que único que fala a mesma língua. E aqui tem uma cultura um pouco mais diferente que, no final de tudo, você tem que falar 2 vezes a mesma mensagem para ter o mesmo objetivo, tá bem? Mas, poxa, a entrega multiplataforma, é óbvio que na multiplataforma ela vai existir, tá, gente? É quase redundante e muito óbvio. Mas entendo, obviamente, nativo você precisa ter um caminho de uma forma e um Android no outro. Vamos pensar, vocês contrataram 2 desenvolvedores, ou a empresa de vocês tem 2, 4, ela sempre vai ter que estar exponencial, ela vai ter que sempre contratar 1, 2, 4, exemplo, para suprir aquela necessidade. E muitas vezes o ponto de entrega de Android ou de iOS vão ter pontos que vão ser mais ágeis em um, mais ágeis em outro, então lá na ponta você vai ter até um prazo um pouco diferente, tá? Só que aí não é um 100% mar de rosas, né? Vamos pensar assim, hoje você quer integrar num recurso de um banco, por exemplo, de algo bem difícil de se integrar, não que um SDK de, por exemplo, um parceiro que faz biometria facial. É óbvio que o parceiro, para ser mais íntegro e para atingir maior mercado, ele vai disponibilizar isso, uma biblioteca terceira, principalmente em nativo. Depois, talvez ele vai olhar para uma iniciativa multiplataforma, mas é difícil quando ele vai olhar. E, por exemplo, um recurso de dispositivo. Vamos pensar que a Apple hoje cedo, lançou um novo tipo de Face ID, ou uma atualização, que seja do Face ID, do Touch ID, ou a própria Google lançou no Android um recurso diferente. O tempo que vai se levar para que a gente possa implementar ele no React Native, ele é superior, obviamente, ao tempo de você acolher isso no projeto nativo, tá bem? E, obviamente, aqui tem uma questão de gestão de pessoas que é um pouco óbvia. Se nós temos menos desenvolvedores para lidar, ou a mensagem ser passada por um tipo de desenvolvedor, uma estrutura, uma cultura, né, se torna um pouco mais linear para lidar. Ou seja, eu tenho antes dois colaboradores que eram show em JavaScript e TypeScript.
Agora eu tenho um de iOS e um de Android, então um não pode ajudar o outro, e numa saída, um não pode colaborar e atuar naquilo que era antes atuado pelo outro, tá bem? Tá bem, gente, mas e aí, o React Native realmente funciona? Isso vocês vão escutar muitas vezes. Poxa, será que funciona? Vamos pensar junto. Quem que fez o próprio React Native? Quem é o grande player e a pessoa que puxou essa iniciativa? Cara, nada mais, nada menos que o Facebook. Toda vez que você vai falar com teu amigo, vê aquelas fotos bacanas que o pessoal posta no Instagram, cara, você está consumindo o React Native. Se você baixar o app do Discord, comprar uma passagem da Gol, para o Wix, que é uma plataforma de CMS para sites, se vocês baixarem o aplicativo da Log, toda a estrutura da Algar Telecom, o aplicativo da Medus, do Uber Eats, poxa, nós estamos vendo aqui um louco que eu conheço, viu, bastante. Que é o do Serasa. Então, gente, tem muitos players grandes utilizando, assim como as outras iniciativas multiplataforma. Então, todos esses players aqui, uma hora vão utilizar uma, vão utilizar outra. Ah, Gabriel, mas o Nubank também não era React Native? Cara, ele era em suma. Agora ele está indo para um lado de Flutter, tem estruturas nativas, tem um misto. E não está errado, tá, gente? A gente precisa usar a tecnologia não como a nossa sustentação, mas como um caminho melhor naquele momento. Então, repetindo aqui, então quer dizer que vocês viram o login ali, cara, o Serasa também usa? Usa, gente. E a gente ainda tem um time tão fantástico que a gente usa de uma forma um pouco mais dinâmica. Cara, por incrível que pareça, o nosso aplicativo ele tem uma base inteira nativa. Só que se vocês entrarem em alguns lugares, e até desafio vocês depois me mandarem no LinkedIn, que nós temos um time especificamente de React Native, que é o time que eu olho, a iniciativa que eu olho com carinho, com cuidado mais do que todos. Nós temos dois times fantásticos, bem desenhados, que nós fazemos em momentos, a gente aproveita a expertise do React Native para inserir dentro de um app que já tem uma espinha dorsal nativa. Então nós temos esse desafio de vocês vão tropeçar às vezes num card que é difícil, é impossível, acredito, de olho no olhar quem que é quem, em alguns comportamentos, quando você puxa e você traz uma stack de navegação totalmente em React Native. Isso é possível também. E também é possível ao contrário, viu? Como eu disse para vocês, às vezes tem algumas bibliotecas que nós utilizamos e precisamos consumir ela de forma nativa, e nada impede da gente ter um grande aplicativo em RN e simplesmente trazer o cinza aqui, que eu estou dando um exemplo. Ah, por exemplo, teve uma implementação do Google Maps aqui que eu preciso dela nativa. Cara, é totalmente factível e possível customizar pequenos comportamentos chamando uma estrutura nativa também. Então, entendam, a oportunidade você não precisa viver ela 100%. Temos oportunidades para todos e tem a possibilidade de utilização de uma estrutura nativa junto com uma estrutura de RN, tanto de um cenário para o outro. Aqui é um cenário que eu posso dizer com propriedade que nós utilizamos e estamos fazendo isso de uma forma bem incisiva e aproveitando o que a tecnologia pode nos dar em determinados momentos. E ainda olhem também que o contrário também pode ser legal. Ah, agora eu vou me tornar um desenvolvedor de plataforma, mas não esqueçam que muitos recursos você vai precisar aprender a conviver junto. Beleza, gente? Eu quis trazer um overview sobre o que é React Native, sobre o que é desenvolvimento multiplataforma, para que vocês conheçam um pouquinho, se apaixonem também e vejam isso com bons olhos, para que talvez vocês venham aplicar no dia a dia. Tá bem? Estamos aí abertos a todas as perguntas possíveis, o que vocês quiserem perguntar. Se não tivermos o tempo total aí para falar disso, me procurem. Com todo prazer, eu vou tentar ajudar vocês aí. Alguma pergunta aí, galera, que possa ajudar a responder nesses minutos? Fiquem à vontade, por favor. Poxa, pessoal, não precisa ficar tímido, não.
Murilo, onde estamos essa ferramenta? Olha, a gente pode. Tem várias formas, tá? Tem vários cursos, obviamente. Se vocês entrarem na Udemy, se vocês entrarem. Tem uma comunidade bem grande aqui no Brasil, que é o Rocket City, que eles têm como pilar React Native, React Stack inteira, tá bem? Mas na própria ProWay tem um pessoal que é até do nosso time que também estudou por lá, tá bem? E além de tudo isso, gente, se vocês quiserem, tiverem interesse até de conhecer de forma até gratuita, tem a própria documentação, que eu posso mandar até o link para vocês aqui, que ela é uma documentação que ela é totalmente aberta, como ela também é um código aberto, vocês podem fazer testes, vocês podem aprender um pouquinho, eu mandei aí no chat, que ela está totalmente aberta, ela tem tudo ali muito bem documentado, de pequenos testes, de formas de vocês aprenderem, tá bom? Tanto a forma natural e homogênea de se trabalhar com ela, e além de que até a forma mais difícil ali de se trabalhar, que foi o que eu passei no finalzinho, que é a forma que a gente utiliza uma espinha dorsal totalmente nativa e vai trabalhar, tá? Pergunta do André aqui sobre tem alguma ideia específica para usar ele? Não necessariamente, tá, André? Como ela é baseada em JavaScript, você inicializa um projeto com um terminal mesmo, tá bem? Através de um script de Node. E a partir desse script, você pode editar o código como se fosse um JavaScript, tá bom? Normal. Então, não necessariamente precisa de uma IDE integrada, tá bem? Tanto que você pode rodar os projetos como um projeto Node, um projeto React normalmente, seja no ambiente Linux, Mac, por exemplo, ou ambiente Windows também, tá bem? Obviamente que você não vai ter o iOS e no ambiente Windows nem no Linux, mas você consegue desenvolver normalmente, tá bem? Eu, particularmente, quando trabalho, quando ajudo o pessoal aqui, eu uso o VS Code porque ele tem vários plugins que podem utilizar, várias extensões que nos facilitam no dia a dia, tá? Sobre o André que perguntou, eu aprendendo .NET, que seria mais ou menos só o C Sharp, vou trabalhar com essa ferramenta? Olha, isso daí é uma decisão mais tua, André. Mas para uma virada especificamente, se você gostou e se apaixonou pela ideia do multiplataforma, eu recomendo que você procure mais especificamente sobre o que eu falei, sobre o Xamarin, que eu até mandei no chat aí, se vocês quiserem se inteirar. Tem várias comunidades legais. O .NET acabou para virar uma versão 5.0, que ela tem bem integrado o Xamarin de uma forma bem legal. Aí compensa sim você baixar a IDE, o Visual Studio, ele já vai estar lá disponível para você brincar, tentar fazer o desenvolvimento que você desejar. Funciona hoje, como a virada da Microsoft foi bem legal nos últimos tempos, você pode desenvolver tanto no Linux, no Mac, no próprio Windows também, de uma forma bem tranquila, seja o Xamarin, seja o React Native também. Beleza? Alguma pergunta, gente? Por favor, estamos disponíveis aqui para vocês. Sem mais perguntas, eu acho que, Murilo, o pessoal está um pouquinho tímido aí, mas se tiverem mais alguma pergunta, a gente quiser me perguntar no privado depois, me procurem no LinkedIn, acho que é o campo mais fácil aí para a gente conversar. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham entendido um pouquinho. Tem como passar seu LinkedIn? Claro, deixa eu passar o link aqui específico, fica mais fácil para até vocês encontrarem e não confundirem o nome, etc. Vou passar aqui o link, tá? Quem quiser, fique à vontade para me adicionar, para a gente conversar, mandar uma pergunta. E espero que tenham gostado, tenham se apaixonado, entendendo um pouquinho do desenvolvimento. Procurei ser um pouquinho mais amplo e genérico aí no conhecimento, por não saber um pouquinho mais da carinha aí do dia a dia de vocês. Mas fiquem à vontade para perguntarem, conversarem sobre a ferramenta. Mas a mensagem maior que eu queria dizer para vocês é que existem outros caminhos para a gente desenvolver
mobile aí, se apaixonar e poder criar coisas fantásticas. Beleza, gente? Obrigado pela oportunidade, obrigado aí, Murilo, obrigado pessoal da Entre 21. E, por favor, me procurem caso precisem de algo.